Hi, minasan, konnichiwa, aqui é o Ricardo Cruz e chegou a hora da gente fazer aquele vídeo gostoso de perguntas e respostas, o último do ano. Então vamos lá, porque é muito conteúdo a gente vai abordar aqui a partir de agora. Muito bem, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta, que é do Camilo Tibana. Ele pergunta o seguinte: Ricardo Sensei, poderia explicar o significado dessa primeira frase da música de abertura do Jiraiya? Kono chikyu o dakitomeru. O que significa arigatou gozaimasu? Vocês lembram dessa primeira frase da música do Jiraiya? Que era mais ou menos assim: Kono chikyu o dakitomeru. Quem lembra dessa primeira frase da música do Jiraiya? Eu lembro. Muito bem, na verdade essa palavra, né, vamos falar de todas as palavras então. Chikyu, a gente já falou disso aqui, é o planeta Terra, né? Chikyu significa o planeta Terra, né? Dakitomeru é a união do verbo daku, significa abraçar, com tomeru, que significa parar, mas ela traz uma ideia de você abraçar e pegar para você o planeta Terra, sabe? Tipo, você tomar para si com o sentido de deixa comigo, eu assumo as coisas daqui para frente, tá? É uma palavra que foi forjada para ser utilizada dentro dessa letra, porque a frase seguinte, né? Sonna kokoro ga hoshii, né? Sonna kokoro ga hoshii, eu quero um coração desse tipo, né? Capaz de pegar a Terra inteira para mim e deixar eu cuidar dela, deixar eu resolver todas as tretas que pode acontecer com o planeta, que tem tudo a ver com a história do nosso querido Jiraiya. Então é isso que significa. Próxima pergunta é do Flame Heart. Opa, Ricardo, tudo bom? Eu percebo em muitos animes que tem várias formas de dizer por favor. Os personagens usam algo tipo onegai, tanomu, douka. Você pode falar um pouco sobre essas palavras, né, as diferenças? E ele também fala para eu falar um pouco sobre o uso de nanka. Tá? Tudo isso, todas essas palavras são bastante comuns mesmo na cultura pop. No dia a dia também. Onegai, né? Onegai vem de onegai shimasu, né? Que é uma maneira polida de você pedir algo a alguém, né? Você faz um pedido e fala onegai shimasu, ou reforça o pedido com onegai shimasu. Por exemplo, omizu o mote kite kudasai. Tipo, traz água, por favor, me traz água, por favor. Aí depois você pode falar onegai shimasu, né? Por favor, tá? É uma maneira polida. E a versão menos polida, né? Um pouco mais informal disso é só onegai. Tanomu, né? Tanomu, ela já tem um pouco mais de drama envolvido, né? Um pouco mais, não de drama, mas é um pouco mais forte, né? Significa conto com você, né? Por favor, eu conto com você. Você me encarregou de resolver uma questão que você precisa resolver e tá nas minhas mãos. Um exemplo. E aí depois de você me explicar tudo, você pode falar para mim, Ricardo, tanomu, né? Tipo, conto com você, Ricardo, tá? Deixo em suas mãos, por favor, tá? E aí pode vir o por favor, tá? Em português vira o mesmo por favor. É um pouco mais forte que onegai, tá? Tanomu, conto com você, por favor. E esse douka, ele traz a ideia de alguma maneira, se você conseguir, se possível, de algum jeito, por favor, ele nunca tá sozinho, tá? É muito comum ouvir douka yoroshiku onegai shimasu, né? Eu conto com você para dar um jeito nisso, para de alguma maneira resolver a minha situação, por favor, tá? Então por isso que por favor é uma tradução que pode encaixar, às vezes tá vendo na legenda de alguma coisa, você resolve em português com por favor. Geralmente você pode usar quando você tá pedindo alguma coisa que você sabe que você tá pedindo um pouco demais, talvez, você tá pedindo um favor que exige da pessoa fazer alguma coisa, então eu sei que estou incomodando, sei que é difícil, então douka, esse douka quer dizer de alguma forma, tá? Então será que você de alguma maneira poderia me ajudar, por favor? A outra que você cita, que é nanka, né? Nanka, ela é como se fosse o nosso tipo do português. Nanka sa, hito wa sa, tipo aquela pessoa, blá blá blá. Nanka, na verdade, é nanika, tá? Que significa alguma coisa. Então quando eu falo nanka chigau yo ne, eu tô falando, tem alguma coisa que é diferente. Tá? Então tem esse sentido de ser alguma coisa, mas como gíria, como oralidade, ele também pode ser traduzido como o tipo. O Gileno Motas pergunta, eles mandam um texto grandão, mas o que ele quer saber é o seguinte. Ao invés da minha mente, eu vou tentar explicar, apesar de talvez não conseguir de fato, mas lá vai. Você fala muito sobre nomes em japonês e o que eles significam. Pois bem, minha pergunta é, quando o japonês ouve esses nomes,
soa para eles como tradução do nome, o significado mesmo. Exemplo, alguém se chama Hikari Yumi. Eu sei que Hikari quer dizer luz. Quando alguém fala o nome dela, vai soar como de fato fulana luz, ou em termos de nome isso soa diferente por algum motivo. Exemplo mais plástico ainda. Alguém aqui se chama João de Oliveira, sendo que é uma árvore. Eu disse que a pergunta era confusa, mas espero que entenda. Eu entendi a sua pergunta. Você quer saber se pessoas em japonês que têm nomes que são também substantivos, quando alguém chama elas, quem tá ouvindo entende a palavra ou um nome? Cara, é igual o português, né? Você deu o exemplo aqui de Hikari, né? Tem pessoas, meninas principalmente, chamam Hikari, né? Que significa luz. Existem brasileiros que se chamam luz, brasileiras que se chamam luz. É a mesma reação, não tem diferença, né? Ou alma, né? A dona Alma, né? É um nome, mas também é uma palavra. Tem a rosa, tem a branca, né? Tem muitas palavras que também são nomes. A gente entende que é uma palavra, que também existe. Rosa, sabe que é a flor. Mas na hora a gente não pensa nisso. Na hora a gente está simplesmente associando ao nome da pessoa. É exatamente como no português. Konnichiwa, sensei, diz o Eduardo San. Escreveu o nome dele em katakana muito bem. No vídeo de perguntas e respostas número 8, você comentou sobre as leituras Kunyomi e Onyomi dos kanjis, né? Kunyomi, leitura japonesa, Onyomi, leitura chinesa dos lindos ideogramas. Tenho reparado que há várias leituras Onyomi de um mesmo kanji. Existe alguma regra para isso? Exemplo, utilizar uma certa leitura quando tal kanji estiver ligado a outro kanji específico? O canal está muito legal, sucesso, arigatou gozaimasu. Do itashimashite. De nada. Muito legal a sua pergunta. E sim, existem mais de uma leitura, tanto kun quanto on, né? Tanto leitura japonesa quanto leitura chinesa, podem existir mais de uma maneira de ler em cada uma dessas leituras, cada kanji. Existem muitas situações específicas. E sim, para cada palavra que existe, né? Para cada situação em que o kanji é utilizado, é uma leitura específica dos ideogramas que vai ser usada também. Falado desse jeito parece um pouco difícil, mas na prática não é. Via de regra, tá? Via de regra, quando o kanji tá sozinho numa frase, quando ele tá ou como um verbo, tá? Geralmente ele tem letrinhas do hiragana saindo dele, né? Então ele tá sozinho, só com hiragana. É a leitura japonesa, a kunyomi. Por exemplo, quando ele tá sozinho numa frase, sei lá, a palavra kuruma, que a gente sempre fala, né? Carro. O meu carro quebrou, né? Kuruma vai aparecer com a leitura japonesa, porque kuruma é uma palavra que foi criada no Japão, uma palavra original do idioma japonês. Mas se ele está na palavra, por exemplo, de dosha, né? Esse sha é o mesmo kanji de kuruma, é o mesmo kanji, só que ele está integrando uma palavra que tem outros kanjis junto com ele. Então, quando tem outros kanjis junto com um kanji, normalmente usa-se a leitura chinesa, onyomi, tá? Então aqui vira de, do, sha, tá? É a leitura chinesa. Mas, em alguns casos específicos, você pode ter uma segunda leitura chinesa ou uma segunda leitura japonesa. Um exemplo legal é esse kanji aqui, ó. Ele significa casa, ele traz a ideia de lar, casa. Ele é lido como ie, né? A leitura kun, né? Japonesa, uma delas é ie. Mas ele também pode ser lido como uchi, que é casa também. Por que isso acontece? Porque existe essa maneira de falar casa também na língua japonesa. Então os japoneses atribuíram ao mesmo kanji esta outra maneira que tem sutilmente diferenças em relação a ie. Ambas as palavras significam casas, mas com sutilezas de sentido um pouco mais diferente, né? Uchi significa mais a ideia de lar, o aconchego do lar, né? Enquanto ie é mais a construção, casa e tal, sem entrar muito em detalhes, né? Existe essa diferença. Então só aí já tem duas maneiras de falar isso no kunyomi, duas leituras japonesas para esse kanji. Se a gente for usar esse kanji para ver as leituras chinesas, onyomi, a gente pode ter ka, né, que forma, por exemplo, a palavra kazoku, né, esse ideograma com outro, né, que é lido como zoku, e significa família. Então, nessa leitura chinesa é ka, tá? Kazoku. Mas também tem uma outra leitura chinesa que é que é usada em bem menos palavras, né? Por exemplo, na palavra kerai. Kerai, essa aqui significa o servo, é uma palavra mais antiga. Então, nesse caso, tem uma segunda
leitura chinesa. Então é palavra por palavra, é específico. Por isso que a prática é tão importante, né? Você vai conhecendo essas diversas leituras de um mesmo kanji, tem tanto leitura japonesa quanto leitura chinesa, através do consumo de materiais nativos, e não estudando elas isoladamente, né? Numa coisa meio de decoreba. Tá certo? Muito bom, espero que vocês tenham gostado. Deu para falar sobre vários e vários assuntos. Como sempre, deixem mais perguntas aqui nos comentários deste vídeo, porque são esses comentários que a gente vai usar como fonte para produzir o próximo Perguntas e Respostas no ano que vem, no ano de 2020. E não deixa de se cadastrar na nossa comunidade www.cursonihongo.com.br. Coloca lá o seu e-mail que você vai receber o nosso conteúdo aí sempre. Além do nosso e-book e do nosso mini curso em 8 vídeos também. Totalmente de graça. E não deixa de ver o vídeo que eu fiz cantando no karaokê com alunos do Nihongo Premium lá na Liberdade, aqui em São Paulo. Ok? Vejo você no próximo vídeo. Já né?